Afinal de contas, o que faz uma distro ser diferente da outra? Já que embaixo do capô elas meio que são todas construídas com as mesmas peças. Para discutir isso, hoje nós temos um episódio completo do Geocast para você. Você conhece o prêmio IBEST? Ele é uma das maiores premiações de toda a internet brasileira. E neste ano, o Diolinux, o canal Diolinux, está concorrendo na categoria Melhor Canal de Tecnologia. Eu não preciso nem dizer que para a gente é uma honra enorme participar de uma premiação como essa, mas agora a gente conta com a ajuda de vocês para continuar avançando nessa disputa. Aqui no post desse episódio vai ter informações sobre como você pode votar e ajudar a levar ainda mais visibilidade, ainda mais notoriedade para o software livre e para o open source dentro de uma premiação com essa visibilidade. Vamos nessa! E para ajudar a conversar sobre o que realmente faz uma distribuição ser diferente da outra, estou aqui com meus companheiros apresentadores de Geocast, Jonathan Simeone. Salve pessoal, esse aqui é um assunto extremamente antigo, mas que passa ano e entra ano novo, as pessoas ainda têm dúvidas, né? Então hoje a gente vai destrinchar isso bem. Para você que sempre se perguntou qual distro devo usar, eu acho que hoje a gente tem algumas respostas interessantes que vão ajudar a formular o seu conceito sobre o assunto. E Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou me segurar para não falar mal de um monte de distro e ser cancelado por todo mundo, mas vamos lá. A gente já pode começar entrando com os dois pés no peito, falando alguns dos conceitos que vão ajudar a entender dados mais profundos, né? Informações mais profundas que a gente vai usar ao longo desse episódio. Acho que para a gente já começar estabelecendo uma certa régua de entendimento aqui, afinal de contas, o que é uma distribuição Linux? Por exemplo, o macOS é Linux também? O macOS definitivamente não é um Linux, mas ele é um Unix-like. Ele é um pouco mais próximo, um primo do FreeBSD, vamos dizer assim. Mas ele não é um BSD também, ele é a sua própria coisa, né? Ele é derivado daquilo. Usa várias ferramentas de código aberto nessa parte por baixo dos panos. O próprio kernel do Mac, o Darwin, ele é de código aberto também. A Apple disponibiliza ele e tal. A questão é o licenciamento, que é por ser BSD e tal, tem aquelas restrições que podem ser colocadas em softwares desse tipo, né? Agora, a definição de uma distro Linux, sob a minha ótica, ao menos, e acredito que pela ótica da Linux Foundation também, seria qualquer sistema operacional que utilize o kernel Linux e é entregue para as pessoas através da internet ou não. Elas podem baixar uma distribuição de um Linux, digamos assim. Geralmente, sistemas que usam o kernel Linux, eles vêm acompanhados de alguns outros softwares também, não é puramente o kernel, né? Mas uma distribuição Linux é um sistema operacional que usa esse kernel. Acho que essa é a definição. Com base aí no que o Gil explicou pra gente, que Android é Linux, no final das contas. Existe toda essa briga, né? Se o Android é Linux ou não. Na verdade, o kernel do Android é um fork do kernel Linux, né? Tem algumas diferenças ali, mas tecnicamente sabe? Mas é bem mais complexo, na verdade. É o mesmo kernel, a diferença é que ele é um kernel modificado, só isso. Ele não é um fork porque ele não tem uma branch à parte do Linux. Mas independentemente do que eles façam com o código, se eles têm uma branch que eles mantêm dentro do próprio Google, que faz algum sentido, né? Tipo um clone, ele é um clone do repositório e tal. Obviamente, como toda empresa faz e toda distro faz também. Mas mesmo assim seria um Linux. Achei aqui no próprio site do Android, a gente pode até deixar o link na descrição do episódio, que ele fala que o kernel do Android é baseado em um kernel Linux LTS, e ele é combinado com patches específicos do Android para formar o que eles chamam de Android Common Kernel. É por conta desse Android Common Kernel que eu confundi que era um fork, na verdade não é um fork. Ele usa o kernel Linux e põe patch. Você pode até pensar que é um kernel Linux tradicional com drivers extras, por exemplo, para Sim. funcionar em smartphones assim, tipo a Canonical faz no Ubuntu. Eles não usam o kernel Linux lá do kernel.org, eles pegam o kernel e aplicam patches em cima dele e criam um kernel do Ubuntu. Eu acho que seria até mais parecido com o que a Raspberry Foundation faz com o Raspberry Pi, por exemplo. Porque já que o Android é ARM, eles devem fazer os patches necessários para rodar o kernel com os drivers, com os módulos, ARM, aquelas coisas assim que vão nos celulares, né?
Se a gente for olhar o verbete da Wikipedia, a Wikipedia diz o seguinte: uma distribuição Linux, geralmente abreviada como distro, é um sistema operacional criado a partir de uma coleção de softwares com o uso do núcleo Linux, um sistema gestor de pacotes e um repositório de programas. Então, meus amigos, recentemente a gente teve uma discussão lá no fórum que eu achei bem interessante, assim, por conta de alguns maus entendidos, talvez, que as pessoas tenham. Por exemplo, falando que o BIOS, né, que depois virou o Haiku OS, mais ou menos, era um Linux. E não é. É uma coisa totalmente diferente, da mesma forma que o Unix, apesar de compartilhar de uma certa genealogia lá atrás, no passado, também é uma coisa totalmente diferente, o FreeBSD e por aí vai. Todos eles bebem dessa fonte Unix-like, mas cada um se desenvolveu num ramo totalmente diferente. Agora que a gente já setou o que é uma distribuição Linux, no final das contas, e aí é onde as coisas começam a ficar complicadas para quem está chegando nesse mundo Linux, vindo do Windows ou vindo do Mac, que o Windows é o Windows, só muda o número da versão. Mac é tudo Mac, só muda o número da versão. Mas no Linux, meus amigos, nós temos as famosas distros derivadas, nós temos as refizefux, nós temos um monte de vertentes. Eu acho que vale a pena a gente dar uma explicada para o pessoal para que ele se situar. Afinal de contas, o que é uma distro derivada de Linux? Isso não é tão difícil assim de entender, felizmente. Assim, para você utilizar um sistema no seu PC, você não precisa entender essas coisas, né? O Windows parece simples, mas ele também tem um monte de subdivisões e tal, e versões, especialmente se você for querer trabalhar a parte Enterprise com ele e tal. Obviamente, Linux é um pouco mais complexo do que isso, porque não existe, digamos, um único sistema com algumas variações. Existem centenas de sistemas que são diferentes entre si muitas vezes, e cada um desses sistemas tem variações dentro deles próprios, né? Por exemplo, eu pego só o Ubuntu, só ele tem 7 flavors diferentes, né? Fora a versão principal, se eu não me engano. Fedora tem um monte de spins, etc. O Raul fez um vídeo recentemente aqui no Dio Linux Labs mostrando alguns detalhes desses lançamentos. Mas enfim, a gente pode simplificar um pouco a história pensando em um único sistema importante, como o Debian. Quem assistiu o nosso vídeo sobre tier list de distros Linux viu o quanto a gente é meio sucker pelo Debian, mesmo quem não usa diariamente, assim. Porque ele é uma das distribuições que costuma ser utilizada como base para as outras. E aí que entra esses termos, justamente. Uma distribuição derivada de outra é quando você utiliza aquela distribuição como base para um projeto e você constrói algo em cima daquela mesma base. As alterações que existem nessa base, no caso do Debian, elas podem passar para a distribuição derivada. Algumas, talvez seja um pouco subjetivo isso, mas algumas são mais derivadas do que outras, se é que se pode dizer. Então, digamos assim, o Debian costuma ser referenciado como a distribuição base do Ubuntu. O Linux Mint é uma distribuição baseada no próprio Ubuntu, que por sua vez é baseado no Debian. Então tem essa sequência assim. Mas eu gosto de fazer uma distinção mental assim para as coisas ficarem um pouco mais claras. O Ubuntu é uma distribuição baseada no Debian. Ele pega, sob a minha concepção, claro, ele pega o código do Debian, os pacotes do Debian, tem os seus próprios repositórios, seus próprios servidores, suas URLs internas próprias, o seu próprio mecanismo de QA. Existe uma colaboração com a equipe do Debian e do Ubuntu, claro, mas ele é baseado no que o Debian faz. Se o Debian fizer alguma coisa que o Ubuntu não quer fazer, o Ubuntu costuma ir por um outro caminho. Os snaps são um ótimo exemplo disso, né, nessa questão. No caso do Linux Mint, ele é o que eu chamaria de derivado do Ubuntu, porque as decisões que a Canonical faz dentro do sistema influenciam muito mais o Linux Mint do que a relação entre Ubuntu e Debian. Tudo bem, talvez o exemplo dos snaps também seja um caso que o Linux Mint gosta de barrar eles um pouco, dando preferência pelos Flatpaks e tal, mas ao que eu me refiro é que se você der um sudo apt update lá, o Linux Mint vai ficar pingando repositórios da Canonical, muitas vezes, enquanto que o Ubuntu não fica pingando repositórios do Debian. Então tem essa distinção. Mas essa derivação de código é basicamente isso, né? E você pode imaginar como se fosse um livro. O que seria uma obra baseada em outra? Você leu algum conteúdo e criou algo em cima daquilo.
uma obra derivada da outra é quando você talvez continue a mesma história, por exemplo, ou faça um spin-off daquela história. Acho que dá para entender assim também. Talvez isso ajude a entender um pouco melhor. Uma distribuição derivada, na minha concepção, pelo menos depende diretamente do seu upstream, enquanto uma baseada é quase como se fosse um fork do negócio, né? Você pega aqueles pacotes e não depende tanto assim do upstream. Tudo que acontece, para quem não entende o que é upstream, né? Talvez tenha essa questão. Upstream seria, digamos, o topo do desenvolvimento, a corrente acima, traduzindo assim de uma forma meio chula. Quando você tem o Fedora no topo da cadeia, com os softwares mais novos, conforme eles vão sendo debugados, né, as versões mais antigas vão caindo para o CentOS Stream e eventualmente no Red Hat Enterprise Linux, que é a versão super estável. É como se fosse Debian Seed, Debian Testing, Debian Stable, de certa forma. Onde você tem um fluxo de pacotes assim. Se você faz, muitas vezes vocês talvez tenham ouvido assim, contribuições upstream, significa que as modificações que você está fazendo no software para usar na sua distribuição é em um software que não é você o autor original. Logo, você vai submeter esses patches para o autor original, que cria o software que você usa na sua distro, para que as correções estejam nele e você não precise ficar fazendo patches toda vez que alguma coisa nova é lançada. Nem sempre o autor do software vai querer aplicar esses patches, e aí que nascem muitas vezes forks ou simplesmente a aplicação de patches constantes. Por exemplo, o Gnome tem um posicionamento bem firme sobre como ele quer ser, geralmente. Pelo menos essa impressão que a gente tem de fora. O que o Ubuntu faz com o Gnome, que é a interface padrão dele, é modificar consideravelmente o workflow planejado pelos autores originais do Gnome, que você vê no Fedora, por exemplo, que é um Gnome mais purista. Não adianta o pessoal da Canonical fazer um patch dizendo que agora a dashboard vai aparecer do lado esquerdo da tela igual o pessoal da Canonical gosta de usar, porque não é assim que o Gnome vai querer aplicar, pelo menos por hora. Então, não adianta eles submeterem esse patch upstream para o Gnome passar a ser desse jeito, porque ele não vai ser aceito. Logo, se eles querem essa experiência para os usuários deles, eles precisam eles mesmos aplicarem aquilo lá. Bom, acho que isso dá um panorama muito bom sobre o que são distros derivadas e distros baseadas. E agora, senhor Raul Craveiro, você fez um vídeo recentemente para o Levis, que o Gil já até citou aí, sobre spins, né? E eu sei que já está cozinhando outro aí sobre flavors também. Eu acho que a gente podia aproveitar que esse conhecimento aí está fresco na sua cabeça para explicar para os ouvintes aqui do Geocaching o que são flavors de distros, afinal de contas. Então, na verdade é muito mais simples do que parece. Flavor é só o termo que a Canonical gosta de usar e spin é o termo que o Fedora gosta de usar, mas na real é a mesma coisa e basicamente são distros baseadas, só que com um propósito diferente. No caso, por exemplo, tem o Ubuntu principal, que é aquela versão com interface gráfica GNOME e tal, e tem as flavors do Ubuntu, que são outras distribuições baseadas no Ubuntu, mas que são ali, tem o selinho ali de aprovação da Canonical, mas eles trazem uma interface diferente, ou algumas têm um objetivo diferente. O Ubuntu Studio, por exemplo, é uma distro com KDE e que tem foco para para criadores de conteúdo, para músicos e outros profissionais criativos. Assim como tem o Kubuntu, que é a mesma coisa que o Ubuntu, só que com KDE. Tem o Xubuntu, que é com XFCE, e por aí vai. Tem várias flavors, né? Tem acho que hoje são 10 flavors, enquanto nas spins mesmo são acho que 10 também, mas aí tem várias outras versões também, tem as distribuições atômicas ali dentro do Fedora, que não estão dentro das Fedoras Spins, mas a ideia é a mesma, na verdade, que é uma versão só que com algumas modificações ali, mas no final das contas, ela é mais uma distribuição baseada, só que nesse caso ela tem o aval ali da distribuição mãe dela, só que ela tem um foco diferente da distribuição principal. Uma outra forma também que a gente tem de abordar isso é que as flavors, né, e as spins, elas são exatamente a mesma distro. Então eu acho que é mais ou menos por aí que você, ouvinte, pode entender o que é a diferença entre uma distro derivada, que são efetivamente uma outra distro, é um outro produto, é um outro projeto, como a gente citou aqui, o Arch e o Manjaro, o Debian e o Ubuntu, sei lá, o OpenSUSE e o Regato OS.
são distros diferentes, isso são derivadas. As flavors continuam sendo o mesmo produto. Ela continua sendo o Ubuntu, ela continua sendo o Fedora, ela só tem ali um propósito diferente na entrega final que o cliente, né, que o usuário vai receber. A ideia, a palavra flavor, o Mark Shuttleworth, se eu não me engano, que é o fundador da Canonical, ele acabou designando isso justamente fazendo uma analogia com sorvete. Flavor, para quem não sabe, é sabor, né, em inglês. E aí é basicamente isso. Se o Ubuntu é a massa do sorvete, os sabores diferentes são as flavors, justamente, né? As variações do Ubuntu ali que existem. Então, todas elas são sorvete, só que elas têm ali uma, sei lá, de chocolate, outra de baunilha, e assim por diante, né? Então, você tem o Ubuntu com GNOME, Ubuntu com KDE, Ubuntu com XFCE. E essas são as versões oficiais, mas existem também distribuições que tentam seguir mais ou menos esse caminho, mas não são reconhecidas oficialmente pelo criador original da distro, como o Raul falou. E para fechar esse entendimento sobre as possíveis distros, sobre os diferentes tipos de distro que estão disponíveis aí, tem um outro termo que eu queria trazer para vocês aqui, que é o Refizefuk. Esse termo ele gera uma certa, como posso dizer, rusga no meio da sociedade, da comunidade de software livre, porque geralmente ele é usado de forma pejorativa para diminuir projetos que são menores, né? Por exemplo, você pega, sei lá, a minha distribuição lá, que é o Lorem Ipsum Linux, e como ela é só uma distro do Debian com um papel de parede diferente, algumas customizações que eu acho legal para o meu uso, e eu resolvi que seria de bom tom disponibilizar isso para outras pessoas que gostam do que eu faço também. Eu não faço repositórios diferentes, eu não tenho nenhum programa diferente, eu só customizo algumas opções e uso um papel de parede diferente. Esse é meu Lorem Ipsum Linux. O termo que normalmente a comunidade usa para descrever esse tipo de projeto, assim, que apenas utiliza a base com poucas configurações, é Refizefuk. É uma distro de final de semana, uma distro feita de maneira, assim, talvez por hobby. Esse termo, ele é lusófono somente, né? Não existe esse termo mundialmente falando. Refizefuk é um acrônimo, uma sigla para remasterizações de finais de semana e fundos de quintal, uma coisa do tipo, né? Exatamente isso. Em inglês, a mesma coisa seria chamada de remasterização, que é a mesma coisa, né? Tipo, como você disse, é uma palavra pejorativa para diminuir o trabalho de alguém. Mas tudo bem que se você, né, distribui um Debian onde você só trocou o wallpaper, você preferiu compilar uma ISO e disponibilizar para a galera baixar 4 GB ao invés de 100 MB num wallpaper 4K. Poderia ter sido mais prático, né? Mas remasterizações, então, vamos falar assim. A gente teve uma remasterização do Diolinux há muitos anos, que era o Diolinux OS. E uma das coisas que eu lembro de ter tido cuidado, mesmo na época onde eu era bem mais ingênuo, digamos assim, mais jovem e tal, era deixar claro que aquilo se tratava de uma remasterização e não de uma distribuição standalone, assim, do Ubuntu, né, no caso, lá na época. Uma remasterização é quando você pega o sistema original, você não modifica código do sistema de forma profunda, você aplica algumas modificações e aí depois você reempacota em formato de ISO para poder tornar o sistema instalável de uma forma mais fácil. Isso não é ruim, isso tem um propósito muito claro e bem definido que pode ser útil, mas eu acho interessante que quando você for utilizar um sistema que nada mais é do que uma remasterização, você tenha ciência de que é uma remasterização, que é o sistema, digamos, que é o Ubuntu que a Canonical fez, mas que passou por ajustes particulares de alguém da comunidade, da internet, que você conhece ou não, que você confia ou não, e é esse sistema que você está utilizando no lugar de utilizar o sistema original. Pode ser bom, pode ser ruim, depende muito, não dá nem para dizer se é uma coisa boa ou ruim, se analisar caso a caso. Então, é isso. Fato. Acho que um exemplo famoso que a gente pode citar de uma remaster que meio que acabou ganhando contornos próprios é o Artcraft. O Artcraft ele é basicamente o Arch Linux com uma pesada customização de interface, vários scripts para fazer toda aquela parte de Tile Window Manager funcionar de maneira quase que mágica, com tudo pré-configurado, mas continua sendo o Arch Linux embaixo.
Ele só tem realmente uma grande casca de customização por cima ali. E de forma nenhuma ser uma remaster é um demérito para qualquer projeto. Algumas distros que ficaram famosas, que ficaram grandes, depois começaram como remasters. A maioria das flavors do Ubuntu começaram como remasters e depois foram, né, promovidas a distros oficiais. Né? Então, acho que a gente tem que entender que o esforço que muitas vezes os criadores de distros fazem é um lance de paixão, assim, eles estão fazendo o que está ao alcance deles para poder disponibilizar alguma coisa, e de maneira alguma a gente tem que tentar diminuir o esforço de ninguém, assim, acho que o mínimo que a gente podia fazer se você não gosta, se você não identifica, é ter um pouco de respeito, de empatia, porque você pode não gostar, mas você não precisa ser negativo sobre isso com as pessoas que estão se esforçando, né? Totalmente. Eu acho que o meu posicionamento naquela época, inclusive, era meio que assim, olha, eu fiz... Depois eu acabei ouvindo um pouco mais o público, que acabou solicitando algumas coisas, eu tentei atender um pouco dessas demandas, mas originalmente, o suposto Linux OS, tem vídeo no canal Linux para quem quiser conhecer um pouco da história do negócio, basicamente era o Ubuntu do jeito que eu configurava para mim usar. E eu fiz uma ISO para facilitar o meu pós-instalação e formatações. A questão é que eu disse, olha, eu fiz aqui, quem quiser usar e usa também. E é isso, né? Ganhou seus 5 minutos de fama lá naquela época e foi isso, né? O Nobara Linux foi criado exatamente dessa maneira. O Glorious Egg Roll, né? Acho que ainda é, de certa forma, né? Mas hoje eu acho que ele tá mais pensando como distro mesmo. Mas ele deu uma entrevista falando, não, o Nobara só começou porque eu fazia um monte de customizações que eu precisava e era um saco ter que fazer de novo toda vez que eu ia instalar o sistema operacional, o Fedora, né, que é o que ele utilizava. Então eu já fiz isso aqui, que eu baixo a minha própria distro, instalo e tô com tudo que eu quero para funcionar. Esse termo, né, do Refsifuk, que eu acho muito difícil de falar, inclusive, eu acho que ele sempre vem junto de uma discussão de se uma distro deveria existir ou não. Que é uma discussão que nunca vai ter fim, porque para umas pessoas algumas distribuições, tipo, fazem sentido existir, para outras não, e não tem como chegar num consenso nisso para tudo. Por exemplo, acho que um exemplo é o Ubuntu Cinnamon, por exemplo. Porque o Ubuntu Cinnamon é basicamente uma versão do Ubuntu com a interface Cinnamon. Só que aí para muitas pessoas, tipo, o Linux Mint já não é isso. Ele já não tem uma base Ubuntu só que usa Cinnamon. E aí, tipo, justamente o Ubuntu Cinnamon também usa Snap, que é um negócio que muita gente simplesmente não gosta. Então já fica naquela, tipo, é um Linux Mint piorado. Só que, tipo, pra quem criou, tinha essa necessidade, senão eles não teriam criado. Então é muito difícil, sabe, você falar se realmente uma distro deveria existir ou não. Às vezes a gente consegue até discutir, tipo, sei lá, se ele tá fazendo uma distro inteira, mas o foco é sempre num aplicativo específico, talvez você gastasse menos esforço só publicando aquela aplicação do que você de fato fazendo uma distribuição completa. Eu acho que o que gera um pouco de... Eu não sei nem que adjetivo utilizar, mas assim, não agrada a todo mundo na ideia de remasterizações ou refizifukes, aí como a gente estava falando, é quando acontece de quem criar esse sistema começar a vender ele como se ele fosse algo revolucionário, alguma coisa nova, aquela coisa assim. Aí, principalmente, talvez seja esse um dos motivos, sem dar crédito a quem realmente fez quase 99% do trabalho, que foi a distribuição base do negócio e os seus colaboradores e tal. Quando existe essa questão de um software específico, tipo o Raul mencionou, eu também acho que seria mais interessante promover o próprio software. Tem aquela explicação também assim, ok, eu quero promover o meu software, mas a distribuição é um showcase do meu software. Dependendo do tipo do software, pode até ser passível, assim. Mas em outras circunstâncias, eu acredito que você está tendo muito mais trabalho, desviando o seu foco muito mais do seu produto original, assumindo, mesmo que você não se dê conta, a responsabilidade de promover a segurança para as pessoas, mesmo que esteja escrito lá na licença que esse software vem sem nenhuma garantia, etc. No fundo, você está colocando a segurança digital das pessoas nas suas mãos quando você cria um sistema operacional. Acho que é uma responsabilidade que você deveria arcar se você cria uma distro, de certa forma. E você talvez esteja movendo
o goal mais longe do que você gostaria, sendo que o objetivo seria melhorar o seu software diferencial, alguma coisa assim. Se você tem, penso eu, né? Se você tem muita dificuldade em divulgar o próprio software que você está criando, que é o diferencial, tipo uma ferramenta de ajustes, digamos, alguma coisa assim, e você preferiu fazer um sistema operacional inteiro, compilar, fazer sites, etc., para ele criar uma comunidade no entorno daquilo, significa que você não está elencando direito as prioridades. Assim. Se você não consegue divulgar um software que teoricamente é mais simples, mesmo que ele seja complexo tecnicamente, um sistema operacional é 1 milhão de vezes mais complexo. Se você não está enxergando isso, talvez você ainda não esteja entendendo o que é um sistema operacional de fato, né? Pode ser que tenha essa questão também. Agora, hobbyistas eu acho que é uma coisa completamente livre. Se você está criando as coisas por hobby, tipo o caso do Nobar ali que o Ed falou, ou de derivados, até que acabaram saindo meio por acaso, tipo o Basite lá, mais voltado para jogos mesmo. E você disser, olha, eu fiz um negócio legal e eu quero compartilhar com o mundo aqui. Quem quiser utilizar, utiliza, sabe? É isso que no fim das contas importa. Se você está pensando em transformar aquilo num negócio, daí eu acho que tem que levar em consideração algumas outras coisas também. Com o que a gente abordou até agora, já dá para você que está ouvindo o Geocache ter uma base para conversar e para debater na comunidade muito mais fundamentada. Assim. A gente vai deixar, é lógico, sempre vários links aqui no post desse episódio lá no nosso blog. Então, acesse o post desse episódio no blog que você vai conseguir ver o verbete da Wikipedia que a gente citou, ver o link que o Raul citou, os vídeos que a gente está citando também vão estar todos lá. Eu acho até que, vou fazer um parênteses pequenininho aqui, do porquê que a gente coloca esses posts no blog e não no YouTube. É uma explicação um pouco técnica, mas acho que vale a pena, porque eu vi alguns membros do canal reclamando sobre isso. É porque o YouTube, gente, ele não gosta de links externos. O YouTube não curte muito que você tire pessoas de dentro do YouTube. Então, quanto menos links a gente puder pôr dentro do vídeo, melhor. Então, é por isso que a gente coloca um só, que é o do post lá do blog de Geolinux, que é geolinux.com.br/geocast, que você vai acessar todos os posts do Geocast lá dentro e lá você consegue consultar todas as informações. Tem uma outra questão também para emendar nessa explicação, que é quando você cria um canal, você pode dizer qual que é o site do seu canal. E aí o Google desgosta menos, digamos assim, de links externos que vão para aqueles. Por exemplo, quando a gente divulgava coisas da Twitch, que é um concorrente de certa forma para lives, né? Ou era, né? Porque agora está meio complicado. A gente colocou um redirecionador, em vez de colocar o link da Twitch direto, tipo twitch.tv/geolinux, a gente colocava geolinux.com.br/twitch, levava para o nosso site e de lá redirecionava, justamente para burlar um pouco dessas coisas. Mas mais do que isso, se você acessar o site, além de ter todas as notas e estruturado de um jeito bonitinho para você entender com alguns comentários extras, você acessa um monte de outros conteúdos legais também e a gente obviamente quer que você conheça todas as coisas incríveis que a gente se esforça muito para trazer para vocês. Então, clica lá e dá uma conferida, não custa nada. Se você acessar, inclusive faço esse desafio, né? Se você acessar sem adblock o site lá, e depois mandar um comentário para a gente sobre a sua experiência de navegação, a gente vai ficar bem feliz, porque apesar de terem ads dentro do site, deve ser um dos sites da internet de notícias e coisas assim que tem menos ads da internet brasileira, pelo menos, assim. Assim, compare. A gente colocou de uma forma que seja muito pouco intrusivo. Não vale comparar o Geolinux com sites que tem paywall, tá? Porque se você já está atrás de um paywall, não faz sentido você continuar vendo anúncio, né, gente? A gente está cozinhando aí algumas atualizações para o futuro do site e tal. Talvez um dia a gente possa fazer um episódio sobre isso, mas o ponto central que está na nossa cabeça nesse tipo de coisa é criar uma experiência boa para quem está consumindo conteúdo, para quem está lendo. É um site para você ler, de fato. E eu fiquei sempre me colocando assim... O que eu gostaria, o que eu toleraria quando eu fosse acessar um site para me informar, para ler essas coisas assim? Ele está sendo construído exatamente dessa forma. De vez em quando os scripts automáticos do AdSense dão uma loucura, ele fica enfiando uns ads onde não deve. Eu seguidamente vou lá e tiro tudo de novo, deixo só os que a gente planejou, que é para não quebrar o layout, manter a experiência legal, enfim. Acessem e mandem um feedback pra gente, digam o que vocês estão achando. Se você do acesso ao nosso site sem adblock faz um tempo, já desliga para você ver como é que tá e depois conta pra gente. A gente já citou quais são os diferentes tipos de distribuição, o que são remasters e, de fato,
o que é uma distribuição Linux para que você possa se situar. Mas, dentre tudo isso, acho que vale a pena a gente entrar um pouco mais na minúcia do que constrói uma distribuição Linux. A gente já falou que ela é uma coleção de softwares baseadas no kernel Linux, que usa ele como seu fundamento, mas afinal de contas, o que são esses outros softwares que vão por cima do que cria uma distribuição Linux? Sei lá, é lógico, é coisa demais, né? A gente poderia fazer um videocast só sobre isso, mas acho que a gente pode focar em algumas áreas mais chave para as pessoas identificarem mais facilmente o que diferencia, por exemplo, o Ubuntu do OpenSUSE. Então, é um pouco complicado, porque realmente são muitas coisas que formam uma distribuição, mas eu acredito que alguns dos pontos chaves o kernel. Eu acho que uma outra parte muito importante também é a interface gráfica, sabe? Ou a falta dela, né? Porque quando a gente fala de uma distribuição para servidor, ela simplesmente não tem uma interface gráfica. Mas quando a gente fala de desktop, tipo, é a parte onde o usuário vai interagir mais, que eu acho que também é o que dá essa sensação de ser uma distro completamente diferente ou não. Por mais que depois embaixo disso tem muito mais coisas também. Né? Que aí a gente vê o Ubuntu, que traz um Gnome, só que um Gnome modificado, então ele já dá uma sensação diferente de um Fedora, que também é Gnome, mas ele é muito mais próximo de um padrão. Aí depois tem distribuições que trazem KDE, que trazem XFCE. E depois a gente tem diversos outros pacotes. A gente tem gerenciador para rede, tem gerenciador para Bluetooth, tem muitos pacotes que eu até já nem consigo listar todos aqui, porque realmente é muita coisa, é muito detalhe. E quando você entra nisso, você vê que realmente criar uma distribuição não é tão simples assim. Eu acho que um ponto que a gente pode ajudar as pessoas a entenderem também, eu vou referenciar de novo o nosso geocast lá sobre tier lists, porque lá a gente acaba discutindo isso diversas vezes sobre o que meio que diferencia uma distro da outra. Mas eu acho que a gente pode partir do tier list citando as 3 principais árvores de distribuição que tem, né? Que são as bases Debian, né? As bases .deb, que aí você tem lá Ubuntu, Zorin, PopOS, Mint e assim sucessivamente. Então, elas usam uma tecnologia para instalar pacotes que a gente conhece como apt, mas na verdade o apt ele é uma interface para um outro programa que chama dpkg, que por consequência é uma interface para um outro programa, e eu poderia ficar nisso mais alguns minutos. Mas o importante é vocês entenderem que toda a base Debian geralmente utiliza o apt como gerenciador de pacotes. Enquanto, por exemplo, o OpenSUSE, que eu dei o exemplo, ele deriva de uma base inicialmente que utiliza pacotes RPM, que é similar ao que o Red Hat utiliza, mas ele utiliza uma outra tecnologia para gerir esses pacotes, que é o Zyper. Até algumas versões atrás ele utilizava o YAM, mas ele passou a utilizar o Zyper e fazer várias configurações específicas. Então, o OpenSUSE acabou caminhando com esse formato de pacotes, né, que é o RPM, que é Red Hat Package Manager, se não me engano, a tradução, para um outro caminho um pouco diferente do Fedora, que também utiliza RPM, mas utiliza o DNF como gestor de pacotes. Então, depois que você passa dessa camada superficial, que é entender o que é uma distro, entender o que é uma flavor ou uma remaster, alguma coisa assim, e você começa a vir para uma área mais técnica, existem diversas camadas que ajudam a você entender o que diferencia também um projeto de outro. Como, por exemplo, o Arch Linux com seu AUR, né, que é a menina dos olhos de quem utiliza Arch Linux. Vou até dar uma respirada antes, porque eu fiquei pensando assim, pois é muito difícil de entender tudo isso aí. Não sei como que a gente aprendeu, sinceramente, né? É muita nerdice junto, né? Mas, para as pessoas entenderem por que, por exemplo, que um RPM funciona em um e não em outro, às vezes, o que acontece é o seguinte, um RPM, ou um .deb, né, no caso do Debian, nada mais é do que um arquivo compactado, um software compactado. Muitas vezes ele tem ali dentro dele os executáveis, algumas bibliotecas, subpastas e tal. Às vezes ele tem arquivos de controle que vão dizer para o gerenciador de pacotes, para o apt, para o Zyper, para o DNF, qual seja, olha, puxa essa biblioteca do repositório porque eu vou precisar. Digamos assim, configura isso aqui depois porque sem isso o meu programa não funciona. São arquivinhos. Se você pegar um RPM ou um .deb, clicar com o botão direito e extrair, você vai ver o que tem dentro dele. Você vai encontrar arquivinhos assim. São descritivos, além de algumas outras coisas do tipo.
O pacote ser, o software ser empacotado assim, num certo formato, coloca os arquivos do software em determinadas pastas dentro dele que vão ser extraídas e expandidas para o sistema. Como Fedora e SUSE não são exatamente iguais nessa parte de organização do sistema, essa é uma das diferenças entre as distros, inclusive. Tipo, não sei nem se é o caso, mas vou usar como exemplo. O Fedora configura a rede num determinado arquivo, o SUSE configura em outro. Os arquivos do usuário no SUSE vão para dentro de uma pasta com uma subpasta específica. No Fedora é um pouco diferente. Enfim, coisas desse tipo. Quando o software for ser instalado e ele vai precisar ir para pastas específicas no sistema, ele precisa saber em qual sistema ele está para jogar esses arquivos do pacote nas pastas corretas para o sistema operacional conseguir interpretar. Por isso que, mesmo sendo um RPM, se ele for um RPM feito pensado para o Fedora, não necessariamente ele vai rodar no OpenSUSE e vice-versa. Mas uma frase que eu nunca pensei que eu falaria, mas sempre quis, nem que fosse pelo meme, é: isso aí que vocês estão chamando de Linux é GNU Linux. Mas brincadeiras à parte, o que acontece assim, a gente está falando sobre o que constrói uma distribuição, por que existe essa coisa do GNU Linux também. Esse é um dos motivos. Quando você tem só o kernel Linux, você definitivamente não consegue fazer tanto com ele. Apesar de que hoje em dia ele já consegue dar boot nele mesmo, ele já tem um shell interativo, então ele está bem mais operacional do que somente um kernel. Porém, é muito comum de se utilizar ferramentas criadas pelo projeto GNU, aquele que o Richard Stallman ajudou a fundar e tudo mais, como, por exemplo, o Grub, para gerenciar o bootloader. Tudo bem, existe o CCND Boot, mas o Grub é muito popular. O Ubuntu, por exemplo, usa ele. O Debian, se eu não me engano, usa ele também. O GCC é muitas vezes utilizado para compilar código em C. O Bash é utilizado no terminal. São softwares do GNU. E existe um pouco desse debate, dessa discussão de se você deve acreditar logo no nome do sistema o projeto GNU ou não. Isso aí é um debate infinito, ele não vai ser encerrado nesse episódio definitivamente, mas as pessoas costumam referenciar ele justamente porque alguns pacotes desse tipo acompanham um sistema operacional baseado em Linux de forma regular. Na minha opinião, não é uma coisa justificável para você colocar no nome, não só porque você adiciona complexidade. Tem uma questão sociológica até envolvida, que o GNU é um pouco mais político do que o Linux em si, que é basicamente uma tecnologia. Às vezes as pessoas não querem misturar isso. A criação do termo open source foi justamente para criar essa divisão. Mas mais do que isso, até uma distribuição Linux atualmente é composta de muito mais pacotes do que coisas do GNU. Coisas do GNU são um percentual pequeno. Comparando até em tamanho, talvez, de arquivos ou alguma coisa assim, o próprio kernel Linux nem é tão relevante assim, perto de um GNOME, de um KDE, ou uma coisa do tipo, né? Mas enfim, são esses softwares que vão compor as distribuições. E como o Raul falou, elas podem fazer escolhas diferentes sobre o que elas pretendem colocar dentro dos seus próprios sistemas. Para dar um exemplo um pouco mais palpável, vamos supor que uma distribuição X goste do LibreOffice como suite Office e queira entregá-la por padrão. Esse é o conjunto de softwares lá da definição da Wikipedia, um exemplo. Outra distribuição gosta mais do OnlyOffice e vai colocar ele no lugar do LibreOffice. Está distribuindo softwares diferentes. Alguma outra distribuição pode pensar, quer saber? Ninguém mais usa Office assim praticamente, todo mundo usa na nuvem, a gente nem vai gastar espaço da ISO colocando um software desse tipo. Você pode concordar ou não, mas é exatamente isso que gera as distribuições. São visões diferentes de como a experiência computacional deveria ser. E aí, essa é a parte interessante, talvez, quase com certeza você vai encontrar uma que se encaixe com o que você acha que deveria ser. E aí, quando você encontrar isso aí, vai ser talvez amor à primeira vista. E é por isso que quando você baixa aquele seu .deb boladão lá do Ubuntu e instala ele no Debian, o seu Debian vai de base, entendeu? É por isso que quando você vai lá no seu Pop! OS ou no seu Ubuntu e ativa aquele PPA maroto que você achou lá no GitHub, o seu Pop! OS também vai de base. Porque muitas vezes as versões dos pacotes que estão disponíveis naquele PPA não estão corretamente ajustadas para a versão do Pop! OS que você está usando. E quando você tenta juntar as duas, vai acontecer o que a gente chama de quebra de dependência. Um software, que é o que você está tentando instalar,
ele não vai encontrar os outros softwares que ele depende para funcionar dentro da sua distribuição, e aí ele vai fazer um belo de um salseiro. É mais ou menos o que acontece, a gente até falou no último episódio do Geocast, quando você tenta instalar no seu Ubuntu lá o script do inedq, para você instalar a última versão do Wine disponível no inedq. É exatamente isso que ele faz, ele vai pegar um monte de libs e pacotes que geralmente vão ser a versão mais recente, vai ser o Bleeding Edge, né, a última disponível, e quase nenhuma distro, tirando talvez o Arch Linux, o OpenSUSE, a Tumbleweed, que são atualizados com mais frequência, vai ter os pacotes necessários. Aí começa aquela festa de não sobe mais interface gráfica, o terminal não abre mais, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho um exemplo menos crítico até para dar, mas nesse exemplo do Debian Ubuntu, por exemplo, o que acontece é que o Ubuntu, mesmo o Ubuntu LTS, ele é baseado nos pacotes que estão no Debian Testing. Ora, a Canonical faz um monte de debug em cima daquilo e tal, justamente para trazer pacotes mais novos, e é consideravelmente estável, né? O pessoal usa o Ubuntu Server a torto e direito. Hoje em dia é a distribuição mais popular em cloud, etc. Mas isso faz com que os pacotes estejam em versões diferentes. Então, se um determinado pacote .deb é daqueles que não tem todas as suas dependências dentro de si mesmo, tipo bibliotecas que ele mesmo contém dentro e vai espalhar pelo sistema, e ele faz requisições para o repositório da distro, tipo dizer assim, olha, eu sou um software, eu sou um player de música e eu preciso de uma lib numa versão específica. Quando eu vou tentar me instalar, quando o DPKG vai tentar fazer esse serviço, ele vai dizer, alô, puxa a lib aí tal do repositório. Se for no Debian Stable, por exemplo, pode ser que a lib esteja numa versão anterior a que está no Ubuntu. E aí dá esse conflito de pacotes, dependência quebrada, o software não funciona porque ele não tem todos os recursos que ele precisa. Alguns .deb não tem tantas dessas frescuras. Geralmente os que não têm, eles inclusive são alocados num diretório especial nas distribuições chamado /opt. Dentro desse /opt costuma ficar softwares como o Google Chrome, por exemplo, que é um .deb e é o mesmo .deb para Debian e Ubuntu, porque todas as dependências do Chrome estão dentro do Deb que eles criaram e ele exporta tudo para aquela pastinha, basicamente, com todas as dependências necessárias, e o software foi programado para buscar as dependências lá dentro e por isso que não costuma dar nenhum tipo de problema. O exemplo que eu tive recentemente que acabou gerando isso, eu uso o Pop! OS, como acredito que a maioria de vocês saiba, e a documentação do Docker Desktop, o aplicativo gráfico do Docker, ele é um .deb só que você baixa para instalar, porém ele foi feito pensando que você teria instalado o Docker usando os repositórios do Docker e não da distribuição. E o Docker do Pop! OS, que é o Docker do Ubuntu, salvo engano, ele foi compilado, empacotado pela Canonical e ele tem algumas diferencinhas, tipo, desde o comando docker compose, no Ubuntu é docker-compose, ele é uma coisa, tipo, o comando é docker compose com traço. Na documentação original do Docker é docker espaço compose para você fazer alguma coisa, enfim. Como eu tinha feito isso, quando eu instalei o Docker Desktop aqui para dar uma olhada, ele desinstalou o Docker do PC, basicamente. E, tipo, eu instalei para dar uma olhada e disse, não, com esse daí eu não trabalho, basicamente, né? E o que aconteceu? Por que ele desinstalou? Porque, primeiro, eu disse sim, tente corrigir os problemas no terminal, você tem que confirmar, senão ele não ia fazer nada. E a solução para o problema dele, já que ele não conseguiu suprir as dependências, foi, para não quebrar nada, deixa eu tirar isso aqui. E aí não perde container nem nada, né? Só perde o software do Docker em si. E aí ele tinha lá o Docker Desktop, ele abria, só que daí ele não tinha a infra por trás dele. E se eu tentava instalar o Docker pelo repositório, daí ele removia o Docker Desktop, porque ele dava o problema de dependência. Aí eu peguei e instalei o Podman Desktop que funcionou. Bem melhor, inclusive. Por isso que a gente sempre recomenda que você use o máximo de pacotes possíveis fornecidos pela sua própria distribuição. E caso não tenha lá, eu recomendo fortemente que você primeiro veja se tem Flatpak, ou se tem Snap, ou em AppImage. E se nada mais resolver, aí sim você tenta instalar um pacote .deb ou .rpm na mão, porque existe uma chance de dar ruim. Hoje em dia, dificilmente vai ter alguma coisa que não está disponível em Snap ou Flatpak. Então, recomendo que tentem. Pelo menos pode te poupar de
noites ou horas em claro, pelo menos, tentando desquebrar o seu sistema. Que foi exatamente o que aconteceu com o Linus, né, lá do Linus Tech Tip, quando ele fez aquele vídeo lá tentando usar o Pop! OS, ele tentou instalar algum programa que tinha uma dependência quebrada, era Steam, ele baixou o .deb do site da Valve, se eu não me engano, né? E quando ele instalou, você quer corrigir? Dependendo. Acho que aquele foi um bug específico daquela semana, inclusive. Ele teve um certo azar, ele deu um apt install Steam, e aí ele tinha algum conflito com bibliotecas de 32 bits, eu acho, alguma coisa assim, e aí isso conflitava com o pacote Pop Desktop, que é responsável pelo desktop, né, no caso. E aí, para resolver o conflito, ele disse yes, do as I say. Aí, meme eterno. Tipo, destrua o meu sistema, por favorzinho. E aí, ele acabou removendo lá tudo. Tá. Pensando nisso, gente, fica aqui mais uma recomendação. Leiam as saídas de terminal. Se vocês pretendem instalar um pacote manualmente, seja como for, leiam as mensagens. No Debian, eu sei que tem o Edge, EDD, YE e o GDEB, são interfaces gráficas para você instalar pacote, então você não precisa necessariamente usar o terminal. Deve ter algum equivalente para RPM também, sim. Mas se você for instalar pelo terminal usando o dpkg-i, o nome do pacote, ele é muito verboso, quer dizer que ele vai te mostrar muitas informações na tela. Então mesmo que você não manje de inglês, tenta olhar com calma, se tiver dúvida, vai no Google Translate, cola ali primeiro para você ter mais ou menos uma ideia do que está rolando, porque se você simplesmente clicar faça e não for exatamente o que você quer, você pode ter algumas horas de trabalho para desquebrar o seu sistema, se é que vai ser possível, né? Porque algumas vezes não dá. A gente tá falando de uma coisa mais de usuário um pouco mais avançado, talvez, né? Mas um conceito bom para você que gosta de fuçar nos Linux toda mensagem que aparece no terminal não tá lá à toa, sabe? O desenvolvedor não tava sem fazer nada e pensou, quer saber? Eu vou escrever alguma coisa aqui, sabe? Colocar uma mensagem de amor para você aqui enquanto você instala o software. Não, ele te mostra efetivamente o que o sistema está fazendo. Se der alguma coisa errada, possivelmente vai ter alguma mensagem indicando aquilo lá. Eu entendo totalmente que pode ser complicado de entender à primeira vista, é meio overwhelming se você não está habituado a ver um terminal funcionando, né? No vídeo que eu mostrei como restaurar o Steam Deck, eu mencionei justamente isso. Apesar de não ser difícil, pode dar uma certa aflição para quem não está acostumado a ver um monte de letrinha ali trabalhando, você vê o seu Steam Deck fazendo isso e sem saber o que está acontecendo. Se você lê, talvez você entenda. Mas às vezes as pessoas entram em modo pânico quando vem um monte de coisas assim, porque de alguma forma está associada a ou a algo muito avançado, ou mesmo o computador não está funcionando e é por isso que está fazendo isso, quando não é bem por aí, né? Eu acho que um trauma muito comum é da tela azul, né? Que hoje a tela azul é mais bonitinha, mas antigamente ela era cheia de texto, né? Então acho que as pessoas veem aquele bloco de texto e falam, putz, deu alguma coisa errada aqui, né? E não é bem assim. Às vezes é, mas às vezes ela só tá falando, tipo, ó, eu vou instalar esse pacote, tudo bem? E às vezes não é um problema, então lê lá. E eu acho que mais importante do que ele mostrar o que ele tá instalando, ele também sempre vai mostrar o que ele tá desinstalando. Que é o que acontece nisso quando apagou, né, o Pop Desktop. E tipo, ele tava falando, ó, eu vou apagar seu desktop. Você quer isso? Se ele tivesse colocado não teria acontecido nada. Sabe? Então se você lê, realmente você evita 90% dos seus problemas. Pela nossa experiência lá com o nosso fórum, né, plus.diolinux.com.br, a gente percebe que muitas pessoas que estão chegando no Linux acabam tendo experiências aquém do que elas poderiam com os sistemas, com as distribuições, justo porque elas esbarram nisso. Existe ainda muita documentação antiga ou com uma visão um pouco diferente sobre como usar as distribuições, que indicam uma série de comandos no terminal, baixa esse programa aqui e descompacta, instala. E isso pode ser assustador e extremamente desorientador para quem está acostumado a vir de um ambiente em que é basicamente next, finish está instalado. Então, é importante a gente trazer essa informação para vocês, mas não se preocupa se vocês não entenderam quase nada do que a gente falou. A gente tem lá o nosso fórum, onde você que está precisando de ajuda, está precisando entender melhor essas coisas, pode postar as suas dúvidas. E também para quem é membro aqui do canal, por exemplo, quem é membro do canal de Linux, tem o nosso curso de Shell Script. Nós temos tanto do básico quanto do avançado, que vai te ajudar a se virar bem ali dentro do terminal e perder o medo. Eu acho que o principal do terminal
é perder o medo. Depois que você entende que ele é mais uma ferramenta ao seu favor e não uma ferramenta que está tentando fazer o seu dia ser pior do que ele, né, poderia ter sido, o terminal não está aqui para estragar o seu dia, ele está para te ajudar. Mas você tem que saber lidar com ele para que isso possa acontecer. Sim, real. Pô, por que alguém usaria o terminal para se desacelerar? É tipo, não, eu me odeio muito, eu sou muito produtivo, eu vou usar o terminal porque eu tô fazendo as coisas rápido demais. Eu comparo muito esse mundo de descobrir as distribuições, as variações entre elas, com a ideia de você. Pensa tipo num carro esportivo, qualquer ali. Um carro esportivo que seja muito popular dentro de uma comunidade de mecânicos, talvez, que gosta de corrida, de customização e etc. Assim. Você pode pegar esse carro simplesmente e dirigir, que é o que muita gente faz. A maior parte que vai usar alguma distribuição Linux, talvez o Android seja o melhor exemplo de todos, só dirige o carro. Mas quando você quiser abrir o capô, você vai estar junto de uma comunidade que simplesmente adora esse carro e criou um monte de coisas para você usar junto com esse carro, para você modificar ele, para você trocar tudo que tem possível de trocar. Existe documentação, existem livros, existem vídeos, as pessoas se reúnem ao redor do mundo para falar sobre esse carro. É isso que é o Linux, basicamente, sabe? Então, você pode querer ir fundo assim e aí aprender coisas técnicas de mecânica, digamos, para mexer no seu próprio carro. Que é toda essa parada de comandos e tal que a gente falou. Mas você não precisa. Se você só quiser dirigir, você vai pegar ali superficialmente e você talvez nem vá ter esses problemas que a gente está descrevendo, né? Se você encontrar essas coisas, é muito provável que você esteja fuçando em locais mais avançados que o suposto usuário comum, doméstico e tal, não estaria. Que não é necessariamente ruim, né? Sinal que você está evoluindo o seu aprendizado. Eu acho que a gente já pode ir para uma parte mais visual, que vai ficar mais fácil das pessoas xingarem, terem propriedade para xingar as coisas, porque vai ser mais fácil identificar o que é. E falar também de como as distribuições se diferenciam pela forma como elas apresentam a interface gráfica. A gente já citou que as flavors tocam, né, ideias, né, de interfaces gráficas, mas além disso existem outras coisas também, como, por exemplo, hoje nós temos distros que oferecem servidores gráficos diferentes. Por mais que o Wayland não seja oficialmente considerado um servidor, ele está mais para um outro lado. Eu costumo chamar, depois da ascensão do Wayland, o X, o Xorg, né, o X11 e tudo mais, e o Wayland, comecei a chamar de stack gráfica dos sistemas. Que eu acho que é uma forma mais justa de você não confundir com a ideia de cliente-servidor que o Xorg e o X11 tem, né, o X e o X11 tem ali, já que o Wayland funciona de uma forma diferente. A gente tem conteúdos no canal também explicando o que é o Wayland, como ele funciona e tudo mais para quem tiver curiosidade. Esse é um ótimo ponto, né, de distribuições que modificam a interface. Eu estou prestes a instalar aqui o Zorin novo. Não tão novo assim, né? Saiu no início do ano já. Mas em Dual Boot ele é um ótimo exemplo disso. Ele é um sistema que usa GNOME, tanto quanto o Ubuntu, tanto quanto o Fedora, mas ele é totalmente diferente e oferece uma experiência bem, não vou dizer única, porque é igual do Windows quase, né? Mas uma experiência diferente do GNOME padrão e do próprio Ubuntu mesmo. Tem o Fedora querido do Raul também, né? Que apesar dele entregar o GNOME por padrão, as versões mais recentes do Fedora trouxeram coisas diferentes quando a gente fala da stack gráfica, né? O Fedora, né, ele tem alguns anos já que ele traz o Wayland, né, como uma stack gráfica, né, ali. E agora na versão 40, inclusive, ele deixou de trazer o Xorg. Então, tipo, se você quiser utilizar o Xorg mesmo assim no Fedora, você consegue, mas você vai ter que ir lá manualmente modificar algumas coisas, porque por padrão é o Wayland. E o Xorg, ele vem desabilitado e, tipo, você quer se vira, basicamente. Mas o Fedora, ele sempre teve essa política, digamos assim, né? Ele, por design, ele tenta forçar algumas tecnologias. Tanto que ele foi uma das primeiras distribuições a trazer o Pipewire no lugar do Pulse Audio, agora o Wayland, e provavelmente ele vai continuar fazendo isso com algumas outras tecnologias. E por outro lado, ele sempre foi muito, não é em cima do muro, mas ele não se mete muito nessa questão de modificação. Enquanto, por exemplo, né,
como várias distribuições que a gente citou aqui, o Ubuntu, o Zorin, até o Pop! OS, né, enquanto não sai a versão com Cosmic. Todos eles usam GNOME, mas todos eles são visualmente diferentes. Enquanto o Fedora, ele traz, tirando algumas pouquíssimas coisas, mas nada que impacte na experiência da distribuição, ele vem exatamente como o pessoal do Gnome criou o Gnome. E fica assim, se o Gnome mudar completamente, o Fedora vai mudar completamente. E é isso, sabe? Porque a proposta dele é não interferir no que quem criou a interface desejou para aquela interface. Então, isso se replica inclusive em todas as spins. O KDE ele vem com o KDE padrão, XFCE com XFCE padrão e por aí vai. Um aspecto, por exemplo, do Fedora, que aí você pode gostar ou desgostar, depende muito do seu ponto de vista, ele empurrar tecnologias novas para teste mesmo, né? Ele tem essa função dentro da esteirinha da Red Hat de ser o testa de ferro ali, ficar testando tudo. Sim. Mesmo as coisas que não vão ser utilizadas. Justamente quando não dá certo no Fedora, é algo que no filtro não vai chegar no Red Hat Enterprise Linux, porque ele teve uma negativa da comunidade, ou não está pronto, ou esse tipo de coisa assim. O lado positivo é que você vai estar sempre no bleeding edge da tecnologia open source, o que é uma coisa muito sedutora, eu admito. Tipo, você está experimentando tudo que tem de mais novo, as soluções mais novas e tal. O lado negativo dessa mesma coisa, né? Dessa mesma faceta, é que você vai estar no lado bleeding edge das coisas, que é onde as coisas costumam não funcionar propriamente, especialmente nas suas primeiras versões. Ou que vão ter bugs novos que ninguém nunca viu antes, porque ninguém mais usa essa tecnologia ainda, ou quase, né? Ninguém proporcionalmente falando. O lance ali do Shorg que você falou, pretendo fazer um teste instalando o Zorin novo justamente por cima de um Fedora que eu estava utilizando em dual boot ali. E eu tenho uma placa da NVIDIA também, precisei instalar o driver para ela. E o próprio driver, apesar de ele rodar com o Wayland hoje em dia, o que é uma ótima notícia, na real, bem fluido e tal, funciona realmente bem, ele puxou o Shorg junto. Ele tinha como uma das dependências o Shorg junto. Então, ao instalar, a gente tem um tutorial no site do GeoLinux ensinando como instalar o drive da NVIDIA no Fedora. Eu segui aquele tutorial lá, inclusive. Ele fez a instalação perfeitamente, mas ele puxou o Shorg junto porque aparentemente ainda é uma certa dependência, ou pelo menos ele vai te dar a opção de você utilizar. Visualmente não tem muita diferença de usar o GNOME puro em qualquer outra distribuição. Se você pegar o Debian, ele é assim também. O Debian não é muito opinionated nesses termos. Ele muda o wallpaper quando muito e é isso. Tem algumas extensões que vem lá, mas ele nem vem ativado. A maior parte das extensões está lá para você ligar se quiser. A gente cita aqui mais KDE, mais GNOME, porque é o mais comum de você achar. Isso, existe o Linux Mint com Cinnamon, o Mate, XFCE. Existem outras distribuições, como o Artcraft, que eu acabei de citar, que utiliza uma miríade de tile window managers, que são interfaces gráficas, por assim dizer, que tem uma pegada um pouco diferente do tradicional, que é, ao invés de você ter janelas flutuantes, as janelas elas se organizam dentro de um grid pré-determinado. A gente tem conteúdo no blog sobre Tile Window Manager, mas no canal acho que a gente ainda não trouxe muita coisa sobre Tile Window Manager. Pelo menos no Labs não. Até tem no GeoLinux, tem alguns vídeos antigos e tal. Tem sobre o i3WM, por exemplo, mostrando como configurar ele. E a gente já também mostrou distribuições, talvez até o Artcraft ou algum outro Artbases, assim, que usava bastante desses recursos. É um tipo de ambiente, esses mais padrões assim de Tile Window Managers, focados para você utilizar primariamente com o teclado. Apesar deles terem suporte com o mouse, eles são bem keyboard driven, assim, feitos para você ser mais produtivo desse jeito. Aí tem abordagens híbridas, isso também é um ponto interessante, né? O Pop! OS tem Tile também, só que ele tem essa abordagem meio que, se você quiser que as janelas flutuem, elas flutuam. Se você quiser que elas se encaixem, elas se encaixam. Se você quiser que o sistema trabalhe de um jeito por um tempo, enquanto você está fazendo alguma atividade, você liga o recurso, depois você desliga. Então, tem esse recurso legal. Eu estou usando, por exemplo, agora o Pop com os tiles ligados. Deixo as janelas aqui. Não preciso ficar batendo de um lado, do outro, encaixando. Elas fazem isso sozinho, mas nem sempre é a melhor forma. Então, quando eu não quero usar, eu só desligo e pronto. Esse é um dos diferenciais.
O próprio KDE 6, né, lançado não tão mais recentemente assim, trouxe recursos de tile integrados no próprio ambiente. Mais ou menos, né? Antigamente ele precisava de scripts do KWin para poder ter recurso de tiling, e agora o básico de separar as janelas está integrado dentro do Plasma. Esse novo do Plasma me lembra muito o Fancy Zones do PowerToys do Windows, né, do Windows 11. Que você define regiões da tela, assim, e daí as janelas vão se encaixar naquelas regiões. Isso é encaixar as janelas em tile, mas é diferente de um tile window manager ou até mesmo da extensão do Pop! OS, né, da forma que ele funciona. Porque ele não se ajusta sozinho, digamos. Se você tem duas janelas, elas no tile window manager elas vão abrir dividindo a tela, muito provavelmente. Uma direita, outra esquerda. Se você abrir uma terceira, ela vai dividir horizontalmente uma das duas janelas. E você vai ter uma em cima, uma embaixo e uma na direita, digamos. No caso do Plasma, não é bem assim. Você desenha as regiões onde você quer os encaixes e aí você leva lá a janela para encaixar lá manualmente. Então, ele não é automatizado. Essa é uma das grandes diferenças de coisas tipo Hyperland, que o pessoal fala hoje em dia, ou do Sway, ou do i3WM e tantos outros que tem, né? A gente pode entrar numa parte, eu acho que é mais subjetiva do que faz um projeto ser diferente do outro também, que eu acho que vai muito alinhado com a maneira como que os criadores desses projetos se posicionam frente à comunidade, frente à tecnologia, né? A gente recentemente estava conversando entre a gente aqui, não sei nem se chegou aí para algum episódio do Geocast, a maneira como o Patrick Volkerding se posiciona a respeito do Slackware. Porque o Slackware é uma distribuição que já teve um peso gigantesco dentro do cenário Linux e ao longo dos anos ela foi desacelerando. Eu acho que você comentou algo assim recentemente no vídeo do Linux Responde sobre o Slackjeff tá deixando de usar o Slackware, né? E esse é um exemplo bem característico, né? Como que a maneira como o principal criador, o principal mantenedor de um projeto se porta influenciou diretamente o impacto que aquele projeto teve no cenário, né? No landscape de projetos. E a gente vê essa tendência se repetindo, né? Para o bem e para o mal. Como, por exemplo, a forma como o Carl, lá da System 76, atua junto com o Pop! OS, né? E o projeto parece muito a cara dele, assim, né? A maneira como ele se comporta. Né? Eu tava até pensando numa forma de sumarizar a maior parte das diferenças para a galera. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, ele tem um certo tempo já, explicando o que tem de diferente entre as distros Linux. E acho que hoje eu tenho até um pouco mais de experiência para fazer isso. Talvez eu possa até refazer esse vídeo no futuro, quem sabe, alguma coisa assim. Mas você pode pensar assim, toda distro Linux é baseada no kernel Linux, fato. Porém, o kernel Linux não é sempre igual em todas as distros. E como é um software em constante desenvolvimento, ele tem versões diferentes. Inclusive versões LTS, que tem muitos anos de suporte, enquanto tem outras intermediárias que não têm esse mesmo lifespan, assim. As distribuições elas vão escolher já a partir dali. Eu quero mandar um kernel LTS que vai se manter naquela versão recebendo patch de segurança e manter aquilo por mais tempo. Isso acontece em distribuições como o Ubuntu LTS, como o Debian, como o Red Hat, essas distribuições que focam em ser mais estáveis. Ou eu quero entregar a versão mais recente possível do kernel Linux para trazer mais suporte a hardware mais recente ou alguma coisa assim. Versões mais recentes do kernel tendem a ter código mais novo, né? Saiu uma nova placa de vídeo, tem suporte para ela, novo hardware, alguma coisa assim. Aí entram distribuições como o Fedora faz isso, o Arch Linux faz isso, o Pop! OS faz isso também, está sempre ali nas últimas versões do kernel e assim por diante. Distribuições que são derivadas dessas distribuições que eu citei podem ou não seguir essa mesma premissa. O Pop! OS é derivado do Ubuntu, mas ele não segue exatamente a mesma lógica da Canonical, que mantém certas versões do kernel. Porém, uma distribuição derivada do Arch, tipo Manjaro, costuma trazer essas atualizações, ainda que um pouco depois. Então, começando do kernel, existe essa diferença, que é qual kernel vai ser utilizado. Somado a isso, distribuições diferentes podem acrescentar módulos diferentes ao kernel, o que vai competir a elas a capacidade de rodar em determinados hardwares diferentes que talvez outros não rodassem. Ou o kernel é compilado de uma determinada forma que ele não vai suportar certas arquiteturas de processador.
Se você quiser conhecer arquiteturas que você nunca ouviu falar, vai visitar o site do Debian, porque ele roda em tudo que existe. Em coisas que talvez o Ubuntu não rode, por exemplo. Ou você vai ver algumas distribuições que rodam em ARM para Raspberry Pi, outras não têm esse suporte. Então, tem essa diferença. E a gente ainda está no kernel. Depois que a gente sair do kernel, a gente pode pensar nas interfaces. Existem diversas diferentes. Interfaces são algo diferente de desktop environment, apesar da confusão ser compreensível. Uma interface é simplesmente com o que você interage, certo? A interface pode até ser em modo texto. E nesse caso, você vai interagir com um terminal, que pode ser o bash do GNU, pode ser o ZSH, pode ser o fish, pode ser outros. Mas, supondo que tenha uma interface gráfica por cima, pode ser algo um pouco mais simplificado, como um Tile Window Manager da vida. Pode ser algo mais complexo, como um Desktop Environment. Nesse caso, você tem o GNOME, o KDE, o XFCE, Cinnamon, Mate, LXDE, LXQT. Não sei se eu esqueci de algum relevante. Bud. Talvez tenha mais até. Não vou lembrar de todos de cabeça assim. Em cima da hora, né? Me pegaram aqui sem planejamento. Mas, enfim, tem esses aí. E considerando que cada uma dessas interfaces provê uma experiência diferente, as distribuições ainda modificam essas interfaces para criar experiências customizadas, como a gente estava falando. O Gnome do Zorin é diferente do Gnome do Endless, do S, que é diferente do Gnome do Fedora, que é diferente do Gnome do Ubuntu, que é diferente do Gnome do Manjaro. E assim vai. Tirando a parte da interface, a outra coisa diferente entre as disso são as aplicações que acompanham elas. E aí você pode entender aplicações gráficas, conjunto de softwares que vem junto com a distro, LibreOffice, navegador, né, o Firefox, Chromium, etc. Conjunto de apps que vem junto, que pode variar de acordo com a interface. Geralmente, desktops environments mais ricos costumam ter um conjunto de aplicações que vão com eles, por isso que eles se chamam de desktop environments, e não simplesmente de interface. A interface do Gnome é o Gnome Shell, a interface do KDE é o Plasma, mas existem outras aplicações no entorno disso. Então, existem essas diferenças também, essas modificações ali, enfim, que vão te trazer experiências de uso diferentes. E também existem os softwares que estão por baixo do capô e as próprias configurações de baixo nível do sistema. Um exemplo que a gente viu na atualização recente do Ubuntu, da Canonical, na última LTS, foi a modificação de um parâmetro de memória virtual do kernel que ajuda ele a dar um pouco mais de performance, que era um parâmetro que já era configurado dessa mesma forma no Fedora e no Pop! OS, que eu me lembre, mas que a Canonical decidiu adotar também. A quantidade de memória swap, se é swap file, se é swap em partição, são várias decisões desse tipo. Se a distribuição vai montar as unidades novas em barra mídia, em barra run, em barra MNT, são um monte de coisinhas assim, por baixo dos panos. Somado a isso, você tem a gestão de pacotes. Cada distribuição pode ter um gerenciador de pacotes diferentes, que pode ser igual ou não, DNF, apt, resumindo o que a gente falou ali do episódio. Mas também pode preferir pacotes universais diferentes, né? Pode preferir Flatpak, pode preferir Snap, pode preferir AppImage, pode não se importar com isso. O Zorin, por exemplo, dá suporte para todos e você usa o que você quiser. Enfim, tem essas diferenças assim. E aí, talvez, na cereja do bolo, tem isso que você tinha falado por último aí, Ed, antes de fazer, de eu entrar em toda essa explicação, que é a comunidade ou a empresa que mantém as pessoas que mantêm essa distribuição. Algumas têm um viés empresarial, com um foco mais em enterprise, em servidores, em nuvem, coisas assim. O desktop, apesar de receber atenção, é secundário. Caso do Ubuntu hoje em dia, possivelmente caso do Fedora também, de certa forma. Ou você tem distribuições que são totalmente focadas no uso em desktops. O Mint, o Pop! OS, o Manjaro. Tem distribuições que são focadas, que a comunidade cria elas, com a ideia de você ter mais poder de decisão, de você meio que construir o sistema como você quer que ele seja. O Arch, o Gentoo, talvez seja assim. A própria comunidade no entorno do Linux from Scratch, que permite que você crie uma distribuição do zero, que a gente tem curso, inclusive, no canal de Linux, lá para os membros. E você também tem a questão de financeira mesmo, ou mesmo ideológica da coisa. Tem algumas distribuições tipo Slackware que são mais nichadas hoje em dia e focam em atender uma necessidade específica ali do seu criador e de pessoas que concordem com aquilo, basicamente,
Tem outras que tentam criar um ecossistema ou criar algum tipo de ferramental que seja apelativo para as massas que querem migrar de Windows para Linux ou de Mac para Linux e assim por diante. E você vai encontrar empresas grandes, empresas pequenas, comunidades voluntárias, às vezes tudo isso misturado. É realmente bastante coisa para se entender, mas eu acho que deu para dar uma resumida. A breve história de quase tudo. Eu acho que a gente também pode pensar em tudo isso de uma maneira ao contrário também, sabe? Porque eu acho que tem algumas distribuições que elas surgem com um objetivo, e aí em cima desse objetivo, todas essas coisinhas ela escolhe um por um motivo específico. O SteamOS, por exemplo, é uma distribuição focada para jogo. Então, ela precisa ter um kernel recente, então é por isso que ela vai para um kernel mais recente, não um kernel LTS, fica muito tempo. Ela precisa de uma base que traga os drivers de maneira mais rápida, tipo driver mesa, essas coisas. Então, por isso que eles acabaram indo para um Arch Linux. Não sei se foi exatamente esse motivo, mas como no caso do Steam, a maior parte dos usuários estão no Windows. Então ele precisa que a experiência de desktop seja parecida com Windows, então por isso que vai para um KDE Plasma ao invés de um GNOME. Não sei se foi só essa decisão, mas acaba fazendo sentido também. Então você tendo um objetivo para sua distribuição, você também consegue ir pensando em todas essas questões. Muitas vezes distros novas são criadas com base na divergência que é natural entre as comunidades, né? A própria criação do Linux Mint, ela é meio que uma rusga, porque esperava-se que o Ubuntu seguisse um determinado caminho, que ele acabou não seguindo, e aí o Linux Mint falou, não, nós vamos por aqui, e em torno disso foi criado toda uma distribuição, que hoje é uma das distribuições, uma das maiores comunidades em torno de uma distribuição, né? Ou de várias distribuições, se você for considerar o Cinnamon, o Mate, o XFCE, distribuições diferentes. E a gente vê isso se repetindo consistentemente, porque acho que uma das perguntas que talvez muitas pessoas se façam quando estão indo para Linux é por que existem tantas distribuições? Por que não poderia ter uma distribuição só Linux e tudo girar em torno daquilo? E é assim, é impossível por conta da própria liberdade que o software livre, que o open source providencia. Né? E imaginem aqui, nós estamos aqui no Geocache, eu, o Raul e o Dil, e se nós fôssemos distros, se o Dil fosse uma distro, e de repente eu e o Raul não concordássemos mais com o Dil, nós poderíamos fazer um fork dele, e ele não teria por que se sentir ofendido por fazer um fork do Jonathan, porque o software livre garante essa liberdade às pessoas que adotam essas licenças. Então, esse é um dos motivos por qual existem tantos Linux e por que provavelmente nunca vai existir um Linux oficial. Porque do ponto de vista de open source não faz sentido ter um oficial. Todos são oficiais. É um ótimo ponto, né? Eu ia realmente resumir a ideia em liberdade. Existem tantas versões porque as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Elas não precisam ficar em algo que elas não concordam. Essa é a essência. Isso é bonito, na verdade, né? É isso que a gente busca em vários aspectos da sociedade, às vezes é limitado. Esse poder de discordar, fazer a sua própria coisa sem incomodar as outras pessoas, né? E conseguir, às vezes, criar algo que pode ser útil para tanto mais gente, né? Tantas outras pessoas que têm necessidades, às vezes, parecidas das suas. Acho que é bem por aí que as pessoas devem pensar em relação a isso. Não existe tantas versões assim de Windows, apesar das pessoas tentarem. Pode ver quantas versões não oficiais de Windows existe por aí na internet. Não existe tanto assim porque as pessoas não têm a liberdade de acesso ao código-fonte para fazer um negócio bem feito, modificar de fato profundamente o sistema. O que a gente tem ali de versões do Windows hoje em dia é versões do Windows com ou sem coisas. Mas continua sendo Windows, essencialmente, né? Isso é um ótimo exemplo de que as pessoas buscam essa liberdade de customizar suas próprias experiências. A gente teve um conteúdo recente a respeito do Cosmic, do Pop! OS, esse novo, né? E esse é um ótimo exemplo. Toda vez que alguém cria algo novo, tenta, na época do Unity, eu lembro que foi exatamente a mesma coisa, sempre tem o questionamento, de certa forma até justo, tipo, vale realmente a pena fazer um negócio totalmente novo, sendo que já existem outros que você poderia ajudar e tal? Mas e quando você não concorda com os caminhos
que as coisas estão indo. Você tenta argumentar, opinar e vocês não conseguem entrar em acordo. Eu não estou querendo dizer que um tá certo e o outro não. Tipo, simplesmente conversamos, não chegamos a um acordo, independentemente do motivo. É interessante como você pode criar a sua própria coisa e passar, colaborar e compartilhar e criar uma comunidade no entorno daquilo, né? O Cosmic é um exemplo recente, mas ele não é o primeiro e certamente não será o último software a ser criado meio que nesses moldes. Eu lembro que o Elementary OS, não sei se vocês sabiam dessa, mas ele foi criado originalmente como um tema para o Ubuntu com o GNOME 2. O Elementary OS era um tema para dar aquele visual com a doczinha aí embaixo, aquele esquema todo assim lá para o que aconteceu? Eles queriam aquele visual e, obviamente, a Canonical não queria colocar aquele visual no Ubuntu, especificamente, e eles foram e criaram a própria coisa deles. Talvez não precisasse criar uma distro para isso, né? Como a gente falou antes, era só um tema, podia só disponibilizar. Tanto que eles fizeram isso por muito tempo, né? Era só um tema, justamente. Mas eles começaram a pensar, não, talvez a gente queira modificar mais coisas do que só o visual. Acabou se justificando, talvez, o nascimento do projeto aí, que pro bem ou pro mal, o quão bom ou quão ruim ele é, mas tá aí até hoje e tem a sua legião de fãs fiéis. E acabou desenvolvendo bastante coisas interessantes, né? Eles desenvolveram o Granite, né? O Granite, que é não sei nem como dizer se é uma API, é a base de todo... É uma biblioteca, não é? É uma biblioteca, que é a base de onde eles desenvolveram depois o Pantheon e várias outras aplicações que eles criaram especificamente para esse ecossistema que uma biblioteca. o Elementary OS criou. Inclusive, eles colaboraram até certo ponto com várias coisinhas para que o Flatpak tivesse mais recursos, né? Porque eles queriam fazer as customizações para a loja do Elementary. Funciona que durante muito tempo foi a loja do PopOS, né? Por incrível que pareça. Ainda é, né? Até agora, né? Quando lançar o Cosmic novo, supostamente será substituída pela Cosmic Store, que eles fizeram também. Mas eu tenho ela aqui no meu sistema até agora. O Elementary OS é um caso bem particular de distribuição, que eu admiro o projeto, apesar de não conseguir usar, né, esse meme eterno. Mas eles são muito... Eles têm tipo, opiniões muito fortes sobre o que eles acham que o sistema deve ser e como ele deve funcionar. E se ainda não tem recurso o suficiente para fazer determinada coisa, eles não vão colocar um paliativo no lugar. Vai estar faltando. Tipo, não tem... Se não está funcionando do jeito que deveria funcionar, não existe, simplesmente. A gente vai esperar, vai trabalhar para criar a solução ideal, perfeita. O que é bonito, poético até, mas também tem seus pontos negativos, que é deixar, às vezes, os usuários na mão, né? O Elementary OS é um projeto que durante muito tempo eu tentei utilizar. Quando eu estava fazendo meu processo de migração de Windows para Linux, alguns anos atrás, foi a primeira distro que eu parei, ok, eu vou usar essa daqui. Porque na época eu estava com alguns problemas com o meu hardware, com o Debian, e o Debian não era uma opção. Eu não estava com tempo para ficar gerenciando isso, e o Elementary funcionou. Mas logo eu fiquei totalmente cansado dele, porque ele acaba, por ser derivado do Ubuntu e ser derivado do LTS, ter uma equipe muito pequena, e hoje é menor ainda, eles demoram para fazer uma série de atualizações, uma série de correções, e isso impactou o meu fluxo de trabalho de uma maneira negativa. Eu acabei deixando de usar, e aí entrei naquele SDA maluco, né, até estabilizar no Pop! OS e depois no Debian. O Pop! OS me deixou muito mal acostumado. Hoje em dia, já não consigo conceber a ideia de instalar um sistema que eu tenho que instalar meus próprios drivers. Na verdade, o Fedora me deixou mal acostumado, porque eu gosto que ele traz tudo, tipo, o mais próximo do Bleeding Edge possível, e ele não fica enfiando coisa no meu sistema que eu não quero. Tipo, eu instalo lá o que eu quero, o que eu não quiser, ele simplesmente não tá lá, não tem que remover nada. Tipo os drivers de vídeo. Não exatamente, mas, né, tipo, tem muito sistema que vem com um monte de extensão que eu não quero, ou com tema que eu não quero. No caso do Ubuntu vem o Snap que eu não quero também, sabe? Eu tenho que ficar removendo essas coisas e instalar outras, acaba... Não é que não é possível, mas eu acabo preferindo ir para um Fedora que eu só instalo o que eu gosto e pronto, sabe? Tá redondinho. Eu tô tirando sarro aqui, mas eu entendo o que você tá falando. Por exemplo, eu utilizo o Debian Stable, tô no Debian Bookworm nesse momento. E quando você instala lá o Debian e escolhe a interface GNOME,
ele entende que é para você instalar o Desktop Environment GNOME. Então ele vem o Shell, ele vem tudo o que o GNOME diz que Um monte de compõe pacotinhos. aquele... O Sudoku. Então, Joguinhos. vem, sei lá, 10 jogos diferentes, mais uns 30 aplicativos diferentes que eu não utilizo. Vem lá aplicativos para você lidar com entradas de texto diferentes, né? Hebraico, chinês, essas coisas assim. Tipo, para mim, não faz sentido. Para o meu uso, não faz sentido. Ela faz sentido para uma distribuição que quer ser como o Debian, que é a distro universal. Então, eu retiro tudo isso. Uma das coisas que eu gostava no Pop! OS quando eu utilizava ele é porque ele vinha pelado. Ele vem que nem o Fedora. Ele vem com a máquina funcionando. A partir daqui, meu amigo, é com você. Você faz o que você quiser aí. E, no meu caso, em particular, tem 3 extensões que eu acho essenciais para usar o meu computador. É o desktop ativo, o tray e uma dock. Tipo, a visível, Dash to Dock, por exemplo. Todas as 3 vêm do Pop! OS já. E eu gosto, hoje em dia, bastante de usar a função de tile. Eu acabei me acostumando com isso. O launcherzinho dele lá que é rápido. Aí tem o bônus de driver já pré-instalado, sempre na última versão. Mesa na última versão. Kernel novo, quase em Bleeding Edge. É o que eu queria. E base Ubuntu, que eu conheço de trás para frente. Então, show. Dessas extensões que você citou, eu só utilizo a da Tray. Eu não gosto de docks personalizados. Eu utilizo a padrão do GNOME. Mas eu utilizo uma... Creme. Mas eu utilizo uma extensão que eu não sei nem como abordar isso, assim. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu utilizo o Blur My Shell. Eu acho que ela dá uma carinha tão mais bonita pro GNOME, assim, cara, que... Eu testei no meu Fedorinha essa semana aí, fica legal até, mas... Eu quase não me preocupo com coisas, assim, visuais, sabe? Eu mal troco o papel de parede da distribuição que eu tô utilizando. Mas eu sinto falta quando eu não estou usando o Blur My Shell, assim. Então eu instalo a tray ativa e o Blur My Shell é a minha personalização do desktop hoje. Eu tô de pod de Blur, então já é um negócio que eu não instalaria. Das extensões que o Gil citou, na verdade eu uso o Dash to Dock e a de tray. Na verdade, que a de tray também realmente acho que não tão importante assim, porque eu acho que hoje são poucas os aplicativos que eu uso que dependem disso. Mas tem, então tem que instalar. E a dock, porque realmente eu não consigo usar a dock escondida ali, eu preciso dela o tempo todo na minha frente. Tanto que no Mac eu não consigo usar aquela ferramenta da dock ficar escondida e ela só aparecer quando você passa o mouse. Eu já tentei usar umas 2, 3 vezes. Achei muito ruim. Muito ruim. Desktop ativo é um negócio que eu não uso desde o Windows, na verdade. Porque quando eu usava o Windows, eu fazia questão de apagar todos os atalhos, só deixava a lixeira porque não tinha como esconder, e eu ia lá e escondia os ícones da área de trabalho. Eu nunca gostei de área de trabalho ativa. Quando eu fui pro Linux, continuei assim. Quando eu vim pro Mac, a única coisa que tem na minha área de trabalho é print, que aí depois eu vou lá e apago também. E só, sabe? E é um negócio que pra mim não rola. Mas eu concordo, tipo, eu também não faço um uso massivo, tipo, eu não coloco atalho de aplicativo na área de trabalho nem nada. Mas é uma área de trabalho, realmente, eu trato como uma mesa. Então, de vez em quando, eu coloco umas folhas em cima, uns arquivos ali que eu vou usar e depois eu apago, alguma coisa assim. E se eu não quiser nada na área de trabalho, é só não criar nada ali. Mas eu gosto de ter a possibilidade de criar caso seja necessário, sabe? Mas eu acho que, não para mim necessariamente, mas para quem vem do Mac ou do Windows, o desktop é uma parte intrínseca da experiência com o computador. Aí, nesse caso, eu acho interessante a interface, seja ela qual for, ter esse suporte, né? Mas Chrome OS está provando que não precisa, pelo visto, né? Na minha época de suporte de TI, assim, nossa, eu encontrava uns ambientes, umas pastas de desktops que dava até medo, assim. Tipo, meu Deus, tá aqui acumulando coisa nessa pasta desde a época dos dinossauros e ninguém nunca apagou nada daqui. Nossa, eu vi uma dessas esses dias. Tinha ícone embaixo da dock, ela tinha que... Tipo, tirar a dock, né? Colocar pra ela ocultar, pra conseguir achar alguns arquivos que estavam ali embaixo, de tanta coisa que não tinha mais espaço. Um caso como esse que o Raul falou, pode até ser engraçado e tal, mas na verdade é caótico, não é uma coisa produtiva. Não deveria ser assim, né? E quando você deixa os arquivos dentro do File Manager, ao menos o File Manager deixa as coisas organizadas, não deixa uma em cada canto. Porque, além disso, o Mac adora criar um arquivo aleatório numa posição aleatória no desktop, Nossa, odeio por exemplo. isso. É a coisa mais bizarra do mundo.
E eu acho que a extensão de desktop do Gnome que o Ubuntu usa, que o Pop usa, tem essa possibilidade também se você não mandar ele ficar organizado por padrão, que eu não sei se é o default do Ubuntu, mas é o default no Pop, se eu não me engano. Porém, essa abordagem do Chrome OS, que tem no Gnome também, antes mesmo do próprio Chrome OS, ela deriva muito do conceito dos smartphones, que é o que boa parte desse público mais jovem está habituado, que é não fazer a gestão de arquivos at all, praticamente, sabe? Você vai no File Manager, tem o seu Google Drive lá, tem alguns arquivinhos na pasta de downloads, e é isso. Você pode até criar outras, mas o Chrome OS não está muito preocupado com essa questão e ele tem um comportamento bem de smartphone mesmo, de Android ou alguma coisa assim. E algumas distribuições replicam isso. Eu acho que não ter o desktop hoje em dia ativo, né, para você criar pastas e tal, é um problema bem menor do que já foi. Eu acho que eu conseguiria me adaptar de novo com uma certa facilidade até não usar mais. Mas ter apela para um certo tipo de usuário também que costuma saber manejar essas coisas e que talvez sinta falta e daí vai precisar fazer um exercício diferente de uso, tratar a home do sistema como a área de trabalho ou a pasta de downloads ou que nem eu fiz criar uma pasta específica para isso. Esse episódio do Geocast está repleto de informações muito úteis, tanto para você que já está habituado a utilizar sistemas operacionais baseados em Linux, quanto para você que está interessado em começar a caminhar por esse ambiente, nesse cenário de distribuições Linux. Tem muita coisa que a gente não abordou aqui, porque precisaria de um Geocast de 32 horas para a gente poder abordar, eu acho que 5% de todas as nuances que estão relacionadas com uma distribuição Linux, com um pouco mais de detalhe. Mas esse episódio serve de guia para você que quer começar a caminhar. Tem também a nossa comunidade, o nosso fórum, e não podemos nos esquecer dos canais do YouTube, tanto de Linux Lab quanto de Linux, que tem anos de informação para você poder ir lá e consultar e entender um pouco até como que as próprias distribuições evoluíram. Então, agradeço muito aqui, Jonathan e Raul, por participarem desse episódio do Geocast. A contribuição de vocês foi essencial aqui para ajudar a levar essas informações aqui para a galera. O que eu queria dizer é que a gente pode ter tentado explicar as coisas aqui e explicar as diferenças. É um assunto complexo de se fazer e algumas pessoas até podem ter ficado com a impressão de que é complexo demais para se compreender. Mas eu diria que não só você não precisa entender na minúcia todas essas coisas, a não ser que você queira, como a gente saber disso, e a gente não tem nada de especial de forma alguma, é uma das provas de que é possível compreender de uma forma relativamente ampla todo esse ecossistema e tal. Talvez a gente tenha entendido tudo isso ao longo do tempo justamente por produzir conteúdo sobre isso há tantos e tantos anos. E é natural que você, que não faz o mesmo, não tenha talvez essa mesma facilidade. A gente está aqui para te ajudar, justamente. Mas se você tiver alguma dúvida em particular, sinta-se à vontade para acessar o nosso fórum e postar lá. Não só a gente está sempre por lá, mas a comunidade do GeoLinux é imensa. Sempre tem alguém legal disponível para tirar dúvidas ou para conversar sobre algum assunto. plus.geolinux.com.br ou forum.geolinux.com.br, você vai cair no mesmo lugar. Acho que é isso. Apesar de ter muitas coisas, não se assuste. Tá? É bem menos complexo do que parece, no fim das contas. Eu acho que se a gente parar para analisar todas as questões técnicas, qualquer tecnologia pode ser complexa. O macOS pode ser complexo, o Windows pode ser complexo, Android, iOS. Aplicativos não precisa ser necessariamente um sistema operacional, mas nem todos eles você precisa saber tudo também para utilizar. Muito provavelmente, boa parte das pessoas que você conhece usou o Windows a vida toda e não sabe como que funciona o kernel do Windows. Então, não precisa se assustar. Tipo, vai usando, vai conhecendo, e conforme você for querendo aprender mais sobre Linux, aí realmente o mercado é gigante, ele tem muita coisa para você ir aprendendo, mas, tipo, vai com calma. Se você fizer a abstração de que o Linux é um carro, você saber de mecânica vai fazer você ser um motorista melhor. Mas você não saber de mecânica não te impede de dirigir o carro para ir onde você precisa. Então, dentro da sua atividade, se você é um contador, se você é um cientista da computação, se você é um atendente de telemarketing,
O Linux, ele tem as ferramentas, eles têm todos um arcabouço de soluções que pode te atender e que você não tem a menor obrigação, a menor necessidade de entender como as coisas funcionam. Entender pode te ajudar a conseguir desenrolar melhor as atividades que você faz, mas de forma alguma não entender vai impedir de você conseguir fazer as coisas que você precisa. Os sistemas hoje estão muito funcionais, tanto para jogos quanto para atividades profissionais. Todos nós aqui jogamos no Linux. Para tudo que você quiser, existe um Linux para te atender. Até no seu roteador aí que você está usando para acessar a internet e ver esse podcast, ou ouvir esse podcast, você está usando Linux, provavelmente. Então, não se preocupa, ele está ao seu redor e está aqui para te ajudar, principalmente, para ser uma solução e não uma fonte de preocupação, de dor de cabeça. Deixa isso para o pessoal que é técnico, que desenvolve. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam, caso vocês não sejam inscritos, de se inscrever e ativar as notificações. E a gente se vê no próximo episódio do Geocast. Valeu, pessoal!